vou explicar a todos vocês aonde foi que o Lula ganhou as eleições e por que ele ganhou de dentro da cadeia. Mas antes, eu queria pedir a vocês, encarecidamente, para se inscrever nesse canal. Se inscreveu? Agora ativa o sininho, ativou, para quando eu postar meus próximos vídeos, você ser o primeiro a receber. Agora, assiste o vídeo todo, porque o YouTube entende que é um vídeo relevante, um conteúdo que leva informação e que vai agregar muito na vida do povo brasileiro. Mas, antes de eu falar a vocês por que o Lula ganhou as eleições de dentro da cadeia, eu vou falar logo do atual presidente que estava no poder quando o Lula estava sendo julgado, que era o Messias fajuto, o tal do Bolsonaro, né? O vagabundo disfarçado de colarinho branco, que volta e meia dizia que nem Deus tirava ele da presidência. Não queria ser o Deus, não. Você sabe muito bem que tirou o Bolsonaro lá de dentro da presidência foi o povo pernambucano e o povo baiano. Por quê? Eu vou falar para vocês também no final do vídeo, porque o povo pernambucano que tinha votado nele na eleição antes, quando o Lula estava sendo julgado, todos votaram, um monte de pernambucano votou no Bolsonaro. Depois que entenderam que o Bolsonaro não prestava, não valia nada, aí hoje já se bandearam tudo pro lado do presidente Lula. Vocês sabem disso também. Mas vou dizer a vocês porque o Lula ganhou as eleições de dentro de uma cadeia. Deixa eu falar do Bolsonaro primeiro. O Bolsonaro não foi reeleito porque ele mesmo perdeu as eleições para ele mesmo. Isso, família. Tiro por você liberar armamento dentro do país, que nem o Brasil, né? Vocês sabem que a criminalidade já é enorme, grandiosa. E o Bolsonaro tem o intuito de fazer o quê? Uma guerra dentro do nosso país, né? É tanto que ele é um ditador, troglodita, mercenário. Isso. Palavra certa, mercenário. É um cara que não liga para a vida do ser humano. É um cara que, para ele, tanto faz o cara estar vivo, como estar morto amanhã. Tira pela Covid-19, né, galera? Que ele, por causa do descaso dele, ele deixou morrer centenas de pessoas aí na Covid-19, né? Que nem vocês sabem, né, lambiçaus? E vocês falam que o Lula não presta. O Lula sempre cuidou do povo brasileiro, o Lula sempre cuidou do povo mais pobre. E se fosse o Lula na época da Covid-19, muita gente tinha escapado. Muita gente, porque o Lula tem corrido atrás muito antes da vacina, por modo de não estar enterrando corpos de famílias que muitas pessoas naquela época enterrou muita gente em valas, né, galera? Em valas mesmo. Não tinha mais lugar para botar em cemitérios. Colocava ela em valas. Que nem eu vi, valas cortadas de fora a fora, com um monte de corpos dentro. Isso deve a Bolsonaro, né, cara? Que foi o cara mais sem futuro dentro da política, dentro de governo. Eu jamais na história da minha vida, convivência de idade que eu tenho, eu nunca tinha visto um desmandos, descasos que o Bolsonaro fez. Outra, galera, por que o Lula ganhou as eleições dentro da cadeia? Vou falar primeiramente do Bolsonaro. O Bolsonaro não se reelegeu por causa disso aí. Primeiramente que liberou armamento. O Bolsonaro falava demais. O Bolsonaro também criticava muita gente. O Bolsonaro criticava as mulheres. O Bolsonaro mandou todos vocês pernambucanos, vocês sabem disso. Não estou aqui mentindo nem tirando de trás das orelhas. O Bolsonaro pegou uma ruma de capim numa avenida, não sei se era a Avenida de São Paulo, na capital, e disse que a comida do povo pernambucano e baiano era capim. Chamou vocês tudo de burro. E vocês foram lá e votaram nesses bandos de trouxa. Um bando de bolsonarista trouxa. O Bolsonaro mandou, fui comer capim e votaram nele ainda. Vocês são os trouxa mesmo. Por isso que eu falo, volta e meia eu falo, vocês são trouxa. E aí, galera, achando pouco o Bolsonaro, né? Pegou, durante 4 anos que ficou como presidente, o Bolsonaro não aumentou 1 centavo do salário mínimo
do povo pobre e do povo trabalhador desse país. Era aí que ele queria ganhar as eleições? Eu tenho para mim, cara, que um presidente que ganha as eleições, ele não trabalha do jeito que Bolsonaro trabalha, trabalha que nem o Lula trabalha, entendeu? Melhorando a vida do povo, dando boa vida ao povo que precisa. Boa vida, que eu falo a você, no mínimo, que boa vida quem tem é gente rico, né? Que nem o Bolsonaro, a família dele, que nunca trabalhou na vida, cara. E sempre meteu a mão no dia do povo, dinheiro público. Sempre roubou o Bolsonaro tantos anos, 10 anos roubando, bicho. Desde quando era polícia que andava roubando. É tanto que queimou o quartel inteiro, reivindicando o salário dele. Mas o salário do bocado de bolsonarista otário que trabalhava naquela época como rural, e não aumentava 1,4 anos, só isso. Então, galera, para finalizar aqui sobre porque o Bolsonaro não foi reeleito por culpa dele mesmo, que ele foi um trouxa, um abestado, que a, deu assim a cadeira para o presidente Lula, de dentro da cadeira que o Lula estava, porque o Bolsonaro era burro e trouxa. Burro e trouxa, nunca soube trabalhar como governador, imagina como presidente. Ele teve o país na mão todinho, endoidou a cabeça, queria ser o tal, porque foi presidente, queria ser o grande, queria ser o maior, coisa que o Lula foi eleito 3 vezes e ainda votou a Dilma 2 vezes e nunca se sentiu o dono do mundo. Por isso que até hoje está na política, até hoje ganha política, até hoje se chama Lula Papa Política. E aí, agora vem, por sua vez, outro, que é o filho dele, quer ser candidato. Cara, é uma cópia do Bolsonaro, só que é uma cópia mais nova. E cópia de um sujo é sujo também. Então não se iluda com essa cópia aí fachuta do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é a mesma merda que o pai, querendo impor a ditadura no nosso país, querendo escravizar o povo pobre, querendo tirar todos os benefícios que o povo pobre tem, que o Lula conseguiu com o maior louvor, com o maior trabalho do mundo, o Lula conseguiu estabelecer um pouco a vida do pobre. Queira você dizer que sim ou que não, porque a maioria quem fala é do pessoal da capital. O pessoal da capital não sabe o que é o Pernambuco e a Bahia, não. Só quem sabe é quem vive dentro do Pernambuco e da Bahia. Pernambuco e Bahia era só caatinga. Hoje é casa, prédio por tudo que é de buraco. Minha Casa Minha Vida, aí no Pernambuco e na Bahia, é o que mais tem que o Lula construiu. Vocês não sabem. Mas vocês são uns babacas, bolsonaristas babaca e otário, panaca, que vive na capital, não sabe nem o que é um Pernambuco, não sabe nem o que é uma Bahia. Sabe o povo baiano e sabe o povo pernambucano. Mas esses bandos de trouxa bolsonaristas que vivem na capital só sabe denigrar a imagem do povo e de um político que trabalha que não é o Lula, seu bando de trouxa. Vocês são muitos trouxão, babacão, vocês são. Pois é, galera. E aí o Bolsonaro deu lambuja pro Lula. O Lula estava sendo julgado dentro da cadeia, né? O Bolsonaro fez essas merdas, todas essas cagadas tudinho. Quando o Lula limpou sua ficha, que não teve nada contra o Lula saiu da cadeia já como presidente. Por quê? O Bolsonaro só fez coisas erradas no nosso país e o Lula já tinha uma história grandiosa com o povo brasileiro e o povo pobre do nosso país. Foi aí onde o Lula ganhou as eleições do Bolsonaro, porque o Lula trabalhou até hoje, trabalha, deu muito mesmo, vez e voz ao povo brasileiro e ao povo pobre, né? Que o Lula deu. Se não fosse o Lula, o pobre hoje estava se lascando, aí estava à toa, muitos ricão aí queriam pisar e humilhar o coitado do pobre. E o Bolsonaro queria isso, que os ricos voltassem a pisar nos pobres. O Lula nunca deixou rico nenhum pisar nos pobres. Aí tem um monte de trouxa bolsonarista aí que diz que o Lula é disfarçado, o Lula dá as coisas aos pobres, mas embolsa mesmo de dinheiro. Cara, se o Lula faz isso, cara, é o primeiro presidente na história do Brasil que rouba para dar ao pobre. É o primeiro presidente no país que rouba para dar ao pobre. Pode ter certeza, Lula é o Robin Hood da política, rouba dos ricos para dar ao pobre. Então, dizer a vocês, foi aí que o Lula ganhou as eleições.
porque o Bolsonaro é trouxa, burro, que fez cagadas, merdas, e o Lula foi lá e lambeu as eleições. Agora, né, que está aí até 2026, final de 26, agora vai ser outra peia que ele vai dar no filho do Bolsonaro, no 2026 agora, vai ser reeleito nosso presidente Lula. E quiser vocês, se o Lula parar de ser político, ele se afunda o país. Se botar 2 vezes o Bolsonaro na política, ele enterra o país de vez. Pode ter certeza. Ele quase enterra o país de vez em 4 anos, cara. O Bolsonaro quase enterra o nosso país em 4 anos. Imagine em 8, cara. O Bolsonaro ia deixar o povo aí, era morrendo de fome. E não ia ter benefício nenhum que ele construir. O benefício que ele tinha, sabe o que era? Ele tem 48 imóveis. 40 e pouco, sei lá quantos porra de imóveis tem. Um dedo de vocês, trouxa bolsonarista. Ele até agora era 100 ou 200 durante 8 anos, roubando aí, seu bando de trouxa. Não sei se que diz que um cara desse é bom. Roubando uns trouxa que nem vocês, bolsonaristas, vocês que é bom. Seus bandos de trouxa. Bom é o Lula, que nem vocês se rouba, que nem vocês dizem, que eu até hoje nunca descobri um podre do Lula. E se eu descobrisse, eu ia falar aqui. Lula é o famoso Robin Hood. Rouba dos ricos para dar aos pobres. Tá bom, não? Melhor que isso, daí disso. Então, queria agradecer a vocês todos. Se inscreve nesse canal. Inscreveu? Ativa o sininho. Assiste o vídeo todo, porque só assim o YouTube vai entender que meu conteúdo é um conteúdo que leva informação e que vai engrandecer aqui cada vez mais o YouTube. E o YouTube, tô aqui. Me nota, me olha. Valeu, gandaiada véia. Lula vai dar de lavada em qualquer político vem lá pra cá. Ninguém ganha, pai.